A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estou alegre de ver os irmãos conosco novamente neste 1º de setembro de 2024 para a meditação da escola dominical. Eu não vejo os irmãos, mas os irmãos me veem. Não sei se é uma irmã, não sei se é um irmão que está me vendo, não sei se é uma família. De qualquer forma, eu quero compartilhar que eu fico muito alegre de você estar se esforçando para estudar a escola dominical. É importante esse estudo, é importante que você vá até o final do vídeo, observando tudo o que é dito, fazendo as suas anotações e, se possível, depois da escola, meditar com a sua família, consigo próprio, tirando subsídios práticos para aplicação na vida. O estudo da Bíblia Sagrada serve para isso, aprendendo com a palavra de Deus o que eu devo fazer, como eu devo me portar, quais devem ser as minhas condutas éticas, morais, diante dos desafios que o mundo me apresenta. Nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nesta oportunidade, vamos orar também pela sua família, para que Deus abençoe você e todos os seus. Que todos possam ter conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando o livro de Esther. Nesse trimestre estudamos inicialmente o livro de Ruth, e agora estamos no livro de Esther, chegando no capítulo 3 e 4, que vai falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Então eu gostaria, antes de nós meditarmos, lermos a palavra de Deus. Então vamos ler dois textos, Esther 3, 7 a 11 e Esther 4, de 1 a 4. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, ou se você tiver uma lição da escola dominical. Também eu deixo aí abaixo, nos comentários, esses textos bíblicos, para caso você não tenha nem uma Bíblia no momento, também você possa acompanhar. Esther 3, 7 a 11, diz assim: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E agora Esther 4, de 1 a 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado,
rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações, e muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e lhe tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Vamos fazer uma breve oração, pedindo sabedoria de Deus para estudarmos a sua palavra. Senhor, meu Deus, diante da tua palavra, pedimos sabedoria, Senhor, para entendermos como aplicá-la à nossa vida no cotidiano, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje ela tem 3 objetivos: explicar o plano odioso de Amã, o Amalequita, destacar a tristeza de Mardoqueu, primo de Ester, e, por último, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo. Então, indo para a primeira parte, o plano odioso de Amã, e aí nós começamos a entender como funciona a mente humana, principalmente de um psicopata. A história de Amã, esse Amalequita, pode nos ensinar acerca de pessoas que exercem um poder de forma psicótica. Nós vemos que esse homem ele era arrogante, soberbo, ocupava um cargo muito importante naquele reino de Assuero, era praticamente o segundo do rei. E ele, na sua pompa, exigia adoração. Nós vimos em lição anterior que Mardoqueu, que era um judeu, ele, temente a Deus, não prestava reverência a Amã, porque isso era uma espécie de adoração. E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Não devemos ter outros deuses diante de nós, não devemos adorar homens. Muitas pessoas adoram homens, tome cuidado com adoração a homens. Esse homem queria ser adorado e Amã não, e Mardoqueu não se curvou diante dele, e isso trouxe um ódio no seu coração. E é importante também ressaltar que Mardoqueu era um cumpridor das leis daquele reino. Ele obedecia tudo o que Assuero determinava. E nós podemos ver isso até pelo fato da sua própria sobrinha se tornar a rainha daquele reino de Assuero. Porém, o limite do judeu e o limite do cristão é até o momento de adoração ou de negar a Cristo, e era isso que ele estava fazendo. Ele não simplesmente não adorava. Mas Amã, como era um soberbo, patológico, ele queria adoração.
E ele odiou a Mardoqueu. Nós precisamos entender que as pessoas, por causa da queda do pecado, têm ódio no coração. E esse ódio, ele pode, se a pessoa é muito poderosa, se essa pessoa é uma das principais pessoas do governo, esse ódio pode ser muito perigoso. Amã, ele não se contentou em fazer mal a Mardoqueu. No seu coração, ele odiou a todo o povo judeu. Então, o ódio de um homem por outro homem pode ter um plano extensivo de prejudicar toda uma população. E nós precisamos entender isso. O ódio de um homem contra outro homem pode levar a dor e o sofrimento para toda uma nação. Porque Amã, ele estendeu o seu plano com astúcia e oportunismo. O soberbo é oportunista. A sua família o adorava, o incentivava. Os amigos viviam em torno dele, o bajulando. Pessoa com muito poder, com muita autoridade, ela é muito bajulada. Pessoas hipócritas circulam em volta dessas altas autoridades com muita bajulação. E o incentivaram a levar em frente aquele plano maligno. E ele chega para o rei Assuero e fala: olha, tem um povo no teu reino que não obedece à tua lei. Eles têm as suas próprias leis. Era mentira. O soberbo, o psicopata, ele é mentiroso. E não tem vergonha de ser. Na sua astúcia para destruir Mardoqueu, levou em consideração destruir todo o povo judeu. Tamanho era o ódio do seu coração. Irmãos, eu tenho grande pesar no coração em ver a capacidade de odiar de um homem e o mal que este homem pode fazer para uma nação, para um povo. E na sua astúcia, Amã prometeu a Assuero 42 toneladas de prata, irmãos. Isso, na moeda corrente de hoje, dá 40 milhões de dólares, ou 200 milhões de reais aproximadamente. E da onde ele iria arranjar esse dinheiro? Dos judeus, matando os judeus, a família dos judeus, e roubando os judeus e a família, e levar aos pés do rei. O rei não sabemos exatamente porquê, não esclarece, mas talvez o rei não quisesse ter no seu coração o peso de ter matado aquele povo e ser recompensado por isso. Falou: não, olha, pode ficar com o dinheiro.
Mas veja só quantas famílias ele pretendia deixar na extrema pobreza, roubar e matar. Nós não vemos isso nos tiranos de hoje? Eu olho para algumas nações vizinhas nossas e vejo a pobreza, a miséria, por causa de um ditador odioso que persegue o povo, não tem misericórdia do povo, e a pobreza se estabelece, muitos morrem por causa disso. Segunda parte da nossa lição fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência, confusão e tristeza, clamor. Eu fico pensando nos nossos irmãos que foram presos dia 8 de janeiro de 2023, a família desses irmãos. Os irmãos já imaginaram isso? Quanta tristeza, quanto sofrimento, quanto clamor, quanta gente de joelhos até o dia de hoje, pedindo misericórdia. O pavor da violência, da morte, batendo nos presídios, o convívio com marginais, com pessoas desqualificadas, famílias desamparadas, sem sustento, porque têm as suas contas bloqueadas, têm o seu meio. Pais de família presos sem poder sustentar os seus filhos. O ódio espalhado traz consequências terríveis para uma nação. Mardoqueu ficou tremendamente entristecido, cheio de angústia no coração por causa daquela situação. Tirou as vestes, vestiu panos de saco. Cilício era um pano de saco, não é o cilício do catolicismo romano que implica em alguma flagelação, não, era um pano de saco, é sinal dos judeus pela miséria, pela tristeza, uma atitude de externar a sua dor, o seu sofrimento. Ele não podia se aproximar do Palácio Real e Esther, a sua sobrinha, sua prima, ficou sabendo disso. E ela se entristeceu muito, se amargurou muito, todo mundo triste. Os judeus receberam cartas pelas províncias avisando: vocês vão ser mortos. O rei assinou um decreto a pedido do amalequita Amã e vai matar e vai destruir todas as famílias judias. Imagine o pavor, o desespero batendo nessas famílias. Irmãos, isso é um mundo real. Isso aconteceu naqueles tempos de Assuero ao povo judeu e acontece hoje. Homens maus, homens soberbos, homens arrogantes trazem muita tristeza e muita morte e muita dor para as famílias da terra, inclusive a nós cristãos. Isso é uma realidade que nós estamos observando aos nossos olhos. Eu fico pensando nos nossos irmãos na Venezuela, famílias destroçadas. Eu penso nas famílias aqui do Brasil, dos nossos irmãos que foram atingidos tanta dor, tanto sofrimento.
Foi um clamor muito intenso. Nós vamos ver que Deus vai reverter a situação e dar vitória no futuro para o povo judeu. Mas isso nós vamos ver em lição posteriores. Irmãos, com toda a tristeza, com toda a dor, e se tem algum irmão que me ouve, que tem parentes na Venezuela, ou que tem parentes presos do dia 8 de janeiro de 2023, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele muda situações. Ele deu vitória para aquele povo judeu lá na Pérsia. E Ele sempre vai dar vitória para o seu povo. Mas isso, como eu já falei, vamos ver em lições posteriores. Ainda temos uma terceira parte da nossa lição, que é o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então nós temos uma história contra os judeus muito triste. Nós vemos isso em várias fases da nossa história, na Idade Média. Os religiosos, a Igreja Católica Romana, do século XIV, culpou os judeus pela peste negra que teve na Europa. Olha que psicopatia, o que tinha a ver os judeus com a peste negra? E, no entanto, tem que se achar um culpado. Nós passamos agora pela Covid e nós vemos o ódio que se instalou em nossa nação, se buscando culpados, acusando pessoas inocentes, pessoas perdendo seus negócios por causa do ódio que foi gerado pelo medo de morrer dessa doença. Essas doenças perniciosas, contagiosas, elas desestruturam o psique do homem e o homem vira uma fera. Nós vimos isso há pouco tempo aos nossos olhos. Como as pessoas viraram feras, homens de respeito, pessoas da sociedade, bem colocadas, extravasando uma psicopatia anormal. Colocando leis que destruíram lares, destruíram negócios. Eu vi pessoas que tiveram que fechar, conheci pessoalmente pessoas que fecharam o seu negócio por causa dessa epidemia que deu no nosso país. E não se recuperaram até o dia de hoje. E foi assim na Idade Média. Depois veio a Inquisição. A Igreja Católica Romana colocou uma culpa dos judeus que não era deles. Alguns podem dizer assim, mas Jesus era judeu, não foram os judeus que sacrificaram a Jesus? Não, não foram os judeus que sacrificaram a Jesus, que crucificaram a Jesus. Foi eu e foi você, meu irmão, minha irmã, foram todos nós pecadores. Jesus não morreu por causa dos judeus. Era só uma questão de... Os judeus estavam lá por uma questão de ocasião histórica. Mas quem matou Jesus fomos nós, todos os pecadores desde Adão. Porque por Adão entrou o pecado no mundo. E esse pecado se estendeu a nós. E aí nós vemos a Inquisição culpando os judeus por ter matado Jesus e querendo que os judeus se convertessem à força ao cristianismo. Chamados judeus novos em Portugal, por exemplo. Muitos tiveram que,
por medo, por pavor, renegar a sua fé. Esse antissemitismo nacionalista aconteceu também nos pogroms da Ucrânia e da Rússia, onde se separaram os judeus das comunidades. Na Alemanha de Hitler, eu não preciso falar nada para os irmãos, 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial por causa de um homem insano, soberbo, arrogante. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Lá em Provérbios 16 e 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E hoje o antissemitismo está forte. Hamas fez um ataque terrorista terrível contra o povo de Israel, entrou nos territórios de Israel e matou jovens a centenas, fez outros prisioneiros. E tem se levantado um antissemitismo hoje. Nós estamos vivendo essas coisas aos nossos olhos, irmão. O livro de Esther é um livro atual. As coisas que aconteceram lá estão acontecendo hoje nos nossos olhos. Em outubro do ano passado, aqui em São Paulo, bem pertinho de nós somos de Santos, uma sinagoga foi pichada. Ódio aos judeus, jovens enganados têm se levantado em universidades no mundo inteiro, se revoltando contra os judeus, ao invés de defender os jovens que foram mortos cruelmente pelos terroristas do Hamas. Tudo isso é um antissemitismo explicado na Bíblia pelo ódio ao povo de Deus. Como o cristão é odiado porque nós amamos a verdade. Para nós concluirmos, eu quero dizer, irmãos, que Deus tem um plano de salvação para Israel. Está lá, se os irmãos quiserem ler mais com cuidado, está lá em Romanos 11, 25 a 32. Para nós cabe orarmos pela paz de Jerusalém, como diz o Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a tua família possa ser abençoada. Eu te peço, ore por essas pessoas que sofrem, os judeus que estão sendo discriminados hoje com esse antissemitismo. Ore pela paz em Jerusalém, ore pelos nossos irmãos na Venezuela, orem pelos os irmãos que estão presos do dia 8 de janeiro, pela família desses irmãos, para que haja paz e o ódio dos homens desapareça da face da nossa nação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoa, Senhor, a família dos teus servos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda oramos pela paz em Jerusalém. Traz paz ao teu povo, aos teus filhos, aos nossos irmãos na Venezuela, aos nossos irmãos que estão presos e à família dos teus servos que vivem o sofrimento das prisões que os teus servos tiveram naquele janeiro fatídico da nossa nação. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Consola os corações, em nome de Jesus. Amém.